Rosane, Anderson, que análise vocês podem fazer desses 2 anos? Qual é o sentimento desses 2 anos ainda sem resposta da justiça em relação ao caso do filho de vocês? O protocolo, boa tarde. Você pode falar. O que é mais difícil esses 2 anos, Anderson? 2 anos é a saudade. É muita saudade, perda no coração, vem essas datas comemorativas. E os julgamentos, não sei se foi bom ou se foi ruim, mas justamente no dia que ele completa 2 anos que eles vão ser ouvidos. Mas para nós sempre é angustiante, né? Cada dia que passa é lembranças, é dor e saudade. A gente que acompanha desde o início, a gente sempre ouvia que ele vinha pra cá com um grande sonho. Vinha para um grande sonho, esse mesmo, servir o exército e ficar com a bisa dele ali, né? Trabalhar no campo. Trabalhar no campo, porque antes disso, eu devia ter uns 14 anos, ele prometeu para a bisa dele, né, que ele ia vir servir no exército e ia ficar cuidando dela. E aí, desde os 14 anos, ele vem com essa mentalidade: eu vou servir no nono e vou cuidar da senhora bisa, eu vou servir no nono e vou cuidar da senhora bisa. E a gente achou até que era uma coisa da boca para fora, no caso, assim, sabe, só para agradar a avó. Mas chegou aos 18 anos, ele disse: não, eu vou servir e vou pro nono, que é a promessa que eu fiz para bis. Cavalo também, né? Ele tinha... O cavalo, ele tinha adoração pro A cavalo. gente vê ali a foto dele com um sorrisão piochado. Tem uma adoração pro cavalo mesmo. Irmã dele. Como é que é? Aquele garoto da cidade que adora o campo, sabe? O Gabriel só nasceu diferente, né? Ele adorava o campo, adorava tudo. Bota, bombacha. Se ele pudesse andar puxado o tempo Sempre todo, ele ele usava. andava, sempre assim. Sempre. Ia pro colégio, no colégio, ele andava puxado, os vinhos dele, tu tá puxado e coisa, mas ele gostava daquilo ali. Rodeios que a gente ia com ele, que a gente levava ele, que ele sempre foi com a gente. Era uma coisa que ele amava mesmo. Era uma coisa de campo que ele mais gostava. O vazio é muito triste. A saudade dele é muito triste. A gente continua na mesma casa. E o quarto dele tá a mesma coisa que como ele ficou. Como ele deixou. Não. E agora nessa enchente mesmo, pra mim foi bem difícil. Quando a gente pôde sair, eu vi aquele monte de milico, um monte de carro lá em Guaíba, do quartel, que ajudaram em Guaíba, né? Passar ali, eu disse, meu filho podia estar ali ajudando, né? Podia ser um deles, daqueles miliquinhos que estavam lá ajudando, né? Ajudando as pessoas que tinham perdido tudo. Então foi bem difícil olhar aqueles carros, olhar eles lá. Todo lado de Guaíba que a gente passava tinha pessoa do quartel. Então me doía bastante, assim, ver ele. Me lembrava ele, né? Que ele não conseguiu realizar o sonho dele. Que era só ser no quartel que ele queria. É muito difícil, assim. Um sonho que não conseguiu realizar, né? Pra gente é difícil, né? Voltar nesses 2 anos. Pra vocês, assim, o que vocês se recordam daquela época? Foi sair, foi se divertir? A gente não estava aqui, né, no caso, tá? A gente estava em Guaíba, né? Não posso dizer muito que eu não estava aqui. Mas ele estava na casa do São Antônio ali, ele saiu de noite, não sei por causa de quê, não sei o que aconteceu, ele saiu pra rua. Jovem, né? Jovem. E a casa que ele estava do São Antônio e a senhora de idade, e era só ele, mas a senhora dele também, os dois de idade, dormiam cedo, e a gente não sabe realmente o porquê ele saiu, a gente não sabe dizer, não é? Mas ali a gente sabe mesmo do momento da abordagem em diante. A gente tem as fotos, tem os relatos das pessoas que viram, das fotos, dos filmagens, das coisas que a gente fez e as buscas que a gente fez, né? E praticamente foi nós, familiares, que conseguimos tudo, né? Filmagens, foi a Kita que conseguiu, foto que a gente conseguiu com a mulher lá, a gente indo na brigada atrás, perguntando e sem resposta. Então tudo isso aí foi nós que corremos atrás até começar a entrar o Poder Judiciário, o Civil, a Rejane. Mas até então, nos primeiros dias ali, nos primeiros momentos, foi toda a família. Maltratado pela brigada. E a gente só conseguiu um respaldo depois que a gente tinha essas coisas em mãos. Senão a gente não ia ter respaldo. Muito maltratado. E até então, falava com o Gabriel, estava numa boca de fumo. Já procuraram ele numa boca de fumo?
A guria do ali, quando eu fui na Brigada Militar, ela perguntou, já foram na Boca de Fumo, procuraram por ele por lá? Sabe? Um guri que nunca tinha vindo na cidade, como é que ele vai conhecer o traficante, vai conhecer um monte de gente? Ah, o guri pediu para se deixar em tal lugar, o guri não conhece a cidade. A gente hoje em dia, para se locomover, a gente trabalha tudo com GPS. Porque A gente não pode ligar pra eles porque eles são hoje folga. Mas como vocês sabem qual que trabalharam sexta, a gente já sabe, a gente só quer perguntar onde é que eles deixaram o Gabriel. A gente voltou de tarde e ela disse a mesma coisa. Que não podia ligar pra eles porque eles estavam de folga. Quer dizer, que se pegasse fogo em São Gabriel, não podia ligar pros brigadianos que eles não viriam. Folga é folga, não pode ligar. Era só isso que ela dizia pra gente, a guria. E também dizia sempre que o Gabriel tava na Boca de Fumo no bairro Brasil, no Tiaraju. E a gente, assim, conhecendo o filho que a gente conhece, o filho que a gente tem, né? O Gabriel não era um guri de usar droga, não era. Eles tentaram fazer isso, dizer que o Gabriel era um menino drogado, que tava, sei lá, num eu lugar. pedi o toxicológico dele já para comprovar que ele não utilizava droga. Isso mesmo. A gente foi pedido por causa de todas essas informações que falavam pra gente, vá para uma boca de fumo. Mas assim que achamos eles, eu pedi, faz um toxicológico, vão comprovar que ele nunca utilizou droga. E foi comprovado. Sabe? Não conhece a pessoa e já estão julgando antes de saber do que aconteceu. A brigada Ju. Julgou ele antes de saber. Entendeu? Botou ele já numa boca de fumo sem saber se ele era um drogado ou não. Ele não era da cidade, não conhecia da cidade. Não importa se é ou não é da cidade, tem que ser bem tratado. É um ser humano. Não pode ser tratado como qualquer um de gente. Entendeu? Então, porque ele veio lá de fora, lá de Guaíba pra cá pra servir a pátria. Não era nem pra ficar vagabundeando. E sim só pra servir. Né? E acontece isso daí. Acharam que ele não era da cidade, então vamos dar um sumiço com ele aqui, ele não é daqui mesmo. É isso aí que nos dói, é isso aí que nos magoa bastante. Que E deles negarem, né, todo o tempo, né? Negar sempre. Que não algemaram, que não colocaram o Gabriel na viatura. A gente deixou o menino ali mesmo, os três. Tava tudo decorado, texto decorado. Todos diziam a mesma coisa, os três. Não, a gente não tocou no menino, o menino foi largado bem. Como largado bem se tá lá? O Gabriel sendo carregado algemado, o Gabriel colocado na viatura. Como é que nego isso? Não tem como Aí tem os negar. vídeos pra comprovar. Não tem, aquilo ali eles colocaram. Entendeu? Tem eles levando o Gabriel pra lá, né? E A falsificação do documento público. é uma coisa que Isso não daí tem. eles já estão assumindo nesses tipos de atos. As mentiras já decorrentes desde o início. Nas Não, conversas. Tem um nas depoimento conversas. deles que dizem que o Gabriel, em algum momento, ele conhecia aquela barragem, Não. conhecia aquele campo. Não, nunca teve ali. Nenhum Nunca, de nós nunca, conhecia. nunca. Nem minha prima, todo mundo, a maioria aqui não conhecia, ninguém sabia. Gente que tinha. mora aqui não sabia que ali era conhecido como Lava-Pé. Moradores da cidade não conheciam ali como Lava-Pé. Aí tu pergunta pra ele na brigada, perguntava, vocês conheciam ali? Não, a gente não conhecia, nunca fomos pra ali. Se tu não conhecia, por que tu levou o menino pra lá e deixou ele lá? Pra que levar pra lá e deixar? Os três, né? Pelo menos um tivesse a atitude de dizer, vamos levar esse guri pra Santa Casa, vamos levar esse guri pra cadeia. Um, pelo menos, deles, um. Mas os três fizeram, os três são culpados. Os três decidiram levar o Gabriel e deixar o Gabriel lá. E eles sabiam que tinha levado o Gabriel morto ali dentro. Com certeza já viram. Eles sabem, conhecem a pessoa que tá morta, que não tem treinamento pra isso. Com certeza viram que o Gabriel tava morto e jogaram o Gabriel lá com sei lá, um pedaço, um saco de lixo. Eu digo, meu filho morreu sozinho ali. E a Regiane diz, só ele e as estrelas. Era só ele e as estrelas naquela noite. Porque dali ele largaram, jogaram e foram embora. Durou 2, 3 minutos, só que eles falam nesses 2, 3 minutos do GPS. Não dava tempo deles ir lá até a barragem. Não dava tempo, não sei o quê. E como é que o Gabriel foi parar dentro da barragem? Mas é aquilo que eu digo, não foi só eles, tem mais gente envolvida, mas só que você sabe como é que se protegem, né? É assim que funciona. É proteção entre eles, eles vão se proteger até o fim, mas tem mais gente envolvida que não vem à tona. Muito mais gente envolvida. Por que aquela viatura, 3 horas da manhã, foi lá com os giroflexos desligados e o carro branco atrás? Por quê? E ficou 40 e poucos minutos lá parado. Pra quê? Não, a gente tava
Abijado. A gente pegaram algum carro, pararam algum carro? Não paramos. Então por que vocês ficaram ali? A gente tava cuidando, a gente vai pra ali. Aí até perguntaram, mas sexta-feira, bombando em São Gabriel, vocês que vão pra lá? Aquilo ali é muito estranho. Os três ir pra lá, do nada. Justamente onde eles tinham deixado o Gabriel ali. Eles sabiam que tinha deixado o Gabriel ali. Jogado, pobrezinho, ali. E pra mim foi eles que fizeram isso. Tem mais gente envolvida. Mas só que é aquilo que a gente disse. O lema deles é brigada protegendo brigada. Não é brigada protegendo a gente, né? E vai ficar mais bonito pra brigada se eles assumirem. Assumirem o erro que foi feito, cometido. Porque uns vão pagar pros outros. Vai manchar a imagem da brigada. Vai manchar mesmo, porque proteção de quem faz coisas erradas, independente da profissão ou do que se faz, tu tirando aquela laranja podre do meio, vai melhorar muito o serviço, o andamento das coisas. Então tem que começar a limpar esse tipo de coisa. Tira essas laranjas do meio do caminho. Da minha parte, se o Anderson ainda não vai dizer, com o final dos interrogatórios, se encaminhando para um júri, uma justiça, ela traz um conforto, ela não diria uma resposta para a família, mas talvez um afago, assim, porque no meio, a gente que vive essa história e vê tantas interrogações ainda, e essa história crescendo e repercutindo, não só no Estado, mas a nível de Brasil, né? Para a família, o quanto que é desgastante esperar por essa resposta, esperar por essa justiça. É grande. É muito grande. Porque às vezes a gente se pega assim num vazio, num vácuo. Eu tô à base de remédio. Que a gente não sabe o que fazer. Só né? remédio. Fica sem Toma ação. remédio da noite, de dia, só remédio. Não tem. E vontade de viver eu não tenho nenhuma mais. Não tenho mesmo. Eles tiraram um pedaço da gente. Um guri. Pra que ser tão ruim? Pra que se formarem? Pra que fazer o curso pra chegar e matar um menino de 18 anos, pai de família, no final de semana, dia dos pais? Não pensaram nenhum deles. Poxa vida, esse aqui passou o dia inteiro procurando o dia dos pais. As pessoas comemorando o churrasco. Ele botou uma bota de borracha e saiu caminhando pelos campos, todo mundo viu. E eles não diziam da vez que o Gabriel tava ali. Ainda fui lá e ainda perguntei pro sargento, só quero o corpo do meu filho, eu não quero saber o que fizeram. Ele ainda foi, me agrediu, ainda foi agressivo comigo. Me trataram muito mal. Eu só queria o corpo do Gabriel. Eu só queria que ele dissesse onde estava o Gabriel pra gente poder enterrar ele. Era o domingo, dia dos pais, e eles não disseram pra gente. A gente passou o dia inteiro procurando e eles sabiam onde estava o Gabriel. Na segunda, o Jacob ainda passa pela gente ainda. E olha ainda com aquele óculos pra gente, sabendo que foi ele que largou o Gabriel lá. Eu digo, a brigada foi terrível protegendo eles, porque eles foram presos só no dia que acharam o corpo do Gabriel. Só no dia. E antes, eles já sabiam o que tinham feito com o meu A filho. gente procurando e eles sabiam do que tinha acontecido. E isso, se na verdade eles serem, como eu disse, se eles forem condenados, não vai trazer o Gabriel de volta. Não vai. Se eles forem absolvidos, também não vai. Mas vai dar aquela coisa assim, que nem eu digo, todo mundo pergunta, estão presos? Pra mim, eles estão presos, pra mim tá bom. Né? Meu filho tá lá, se desmanchando, morto dentro do caixão. Mas eles têm que ficar presos. Eles cometeram um crime. A brigada não é pra isso, é proteger, não bater. Matar uma criança paulada, eu digo uma criança, porque o Gabriel recém com 18 anos, voltar à ditadura, que nem eu digo, a brigada tá matando direto, porque eles não são punidos, são sempre inocentados. Eu não duvido, eu digo pra Regiane, até brinco, Brasil é triste, mas a gente conta com tudo, tomara que eles sejam condenados, cada um pelo que fizeram, né, com ele, que assumam o que fizeram com meu filho. Se são homens para fazer, por que não são homens para fazer? Tem que ser. Acho que é vizinho da minha parte. Deixa eu só fazer um comentário aqui, se vocês me permitem. Seu A Anderson, advogada vai fazer o comentário nesse momento, então. não é ao vivo, tá, Marcelo? Não vai entrar ao vivo. Não. Só vou fazer uma última pergunta, então, pra gente encerrar. Anderson, Regiane, é uma pergunta, é uma afirmação que, como pessoa, fiz por muito tempo e continuo sustentando.
Se o Gabriel não fosse negro, será que eles teriam feito isso? Será que eles teriam feito o que fizeram com o filho de vocês? Com esse jovem que acabou tirado da convivência familiar dessa forma bruta? Marcelo, eu vou te dizer que ele era branquinho, Marcelo. Era bem sararado. Se ele vir, Gabriel era bem claro, sararado. eles viram a identidade do Gabriel, eles viram o documento, puxaram a ficha do Andy. Se eles viram que o Gabriel era um filho de um negro, tudo bem. Mas o Gabriel, a gente não. Ele era branquinho. Ele era a cara do Andy, mas bem branquinho. Branquinho mesmo. Então por isso que eu não puxo por esse lado. Só se eles tivessem visto e puxado a ficha do Andy. Aí iam ver que ele é filho de um negro, né? Podiam pensar nesse sentido. Mas pela cor do Gabriel, não. O Gabriel não era negro. Ele tinha sangue negro e seria muito, eu dizer assim, ele sempre dizia, eu sou negro. Eu não sou pardo, mas eu sou negro. Ele sempre disse que ele era negro. Mas na verdade, assim, ele mesmo, ele era bem branquinho. De verdade. Clarinho. Bem clarinho.